Pô, bom dia, aqui é o Bruno. Meu amigo pediu para eu fazer um review de um livro que eu postei no Stories outro dia, que é esse daqui, do Rick Rubin, né? O Ato Criativo, o Modo de Ser. E eu escrevi um pouco sobre ele, fiz uma resenha, queria ler para vocês, mas antes de ler eu quero introduzir um pouco a figura, né, do autor. Né? O Rick Rubin, para quem não conhece, é o fundador da Def Jam, né? Co-fundador junto com o Russell Simmons. Ele que esteve envolvido, né, no surgimento dos Beach Boys, né? Ele que também ajudou muito o Run DMC a ter popularidade lá nos Estados Unidos. Ele foi produtor depois de álbuns do Slayer, foi produtor do Red Hot Chili Peppers, System of a Down. Mais recentemente, ele foi produtor executivo do Mr. Morale and the Big Steppers, do Kendrick Lamar. Né, ele trabalha com uma quantidade de artistas lá nos Estados Unidos realmente impressionante. Né? Ele é um cara que nunca parou de estar envolvido, né, no cenário criativo lá de Los Angeles, principalmente, na Califórnia. Ele tem um talk show que ele faz recorrentemente. Tem um episódio com o Pharrell Williams que eu gosto bastante, mas tem também muitos outros convidados que ele chama. Ele tem relação com a maioria das grandes estrelas lá de Hollywood e também da indústria musical. Né, ele participou de álbuns do Kanye, do Pharrell Williams, maioria dos grandes rappers querem trabalhar um dia lá com o Rick Rubin. Né, o estúdio dele ele chama de Shangri-La, que é meio um espaço espiritual que ele tem. Mas falar um pouco sobre o livro, né? Ele é separado em 78 partes. Eu não diria que são capítulos, porque são extremamente curtos. Eu diria até, eu usei a palavra prognóstico para descrever, né? Porque ele quer introduzir um tópico, né? Explicar um pouco sobre o que ele pensa e depois seguir para outro. E na transição, né? De cada etapa, né? De cada parágrafo do que ele queira falar, ele coloca uma poesia, o que deixa bem dinâmico o texto. Né? E eu não vou mentir, eu não estava com muitas expectativas sobre o livro, né? Eu comprei ele porque eu estava sem saber o que escolher ali na livraria e eu encontrei, né? Eu sou um fã do Rick Rubin, então eu falei, ah, tá bom, mas eu não leio esse tipo de livro geralmente, né? Livro de que eu acho que pode ser caracterizado como autoajuda, ou pelo menos de uma figura que é meio um guru ocidental, né, com uma puta barbona, assim, e fala meio lento, fala meio abstratamente, mas pelo meu respeito a ele, pelo meu respeito às músicas que ele esteve envolvido durante décadas, né, eu acho que valia a pena, e todo mundo fala muito bem deste lado criativo dele, fala que estar na mesma sala com ele realmente muda, altera a maneira como você pensa a sua arte. Né? Eu acho que um grande exemplo disso é o Jay-Z no Black Album. Né? Ele foi produtor executivo do Black Album e ele dá dicas, né? Ele tem uma dica também que ele deu em, acho que Chop Suey do System of a Down, que mudou a música inteira. Então, por isso eu comprei, por isso que eu li, né? E realmente valeu a pena. A leitura é fácil, né? A linguagem é extremamente fácil, digerível, né? São 283 páginas. Eu li em uma semana e pouquinho. Foram mais ou menos 40 páginas por dia, que é um ritmo, né, bem de boa. E para esse tipo de livro eu acho que até vale um pouco a pena ler um pouco menos por dia, né? Ler umas 25 páginas, depende muito de como você está acostumado a ler, né? Depende do seu ritmo, quanto tempo você demora para adentrar, né, no livro, né? Se ficar imerso na experiência da leitura, porque eu acho que é esse o mais importante no livro desse. Eu não grifo quando eu leio, né? Eu gosto mesmo de conversar com o livro e eu acho que esse é um livro que você realmente tem que conversar com ele e se conversar também. E eu escrevi um pouco aqui, como eu havia dito, queria ler para vocês. Então vamos lá. A escrita é dinâmica, Rick Rubin diz o que tem que dizer no texto corrido e coloca uma poesia para sintetizar seu pensamento. Poesias rápidas, linguagem extremamente simples e o que, ao longo do texto, estabelece um fluxo característico na sua consciência. Ou melhor, constrói um espaço próprio para você repousar. As analogias feitas pelo autor são legítimas, em um aspecto que talvez não seja esperado de uma figura tão polarizadora como Rubin.
Eu mesmo, que não estou acostumado com esse tipo de leitura, pensei que ficaria decepcionado com um papo de guru ocidental, extremado, demagogo, como tantos outros livros desse estilo já se comprovaram. Gostei da simplicidade na escrita e também gostei da sinceridade do autor. O livro não lhe ajudará em nada se você não colocar a mão na massa, né? Não te dá as palavras mágicas, nem te garante sucesso repentino por apenas tê-lo comprado. O que a leitura te oferece em contrapartida é o incentivo de sistematizar o seu processo criativo, e ênfase no seu, pois é o seu sistema do seu processo criativo. Numa era dominada por conteúdos e artes do it yourself, né, DIY, com um arcabouço tecnológico extremamente vasto e livremente disposto para o artista e criativo utilizar, sem amarras lhe pesando, a dica que Rubin dá é uma que o Jack White, do White Stripes, né, se referiu ao aceitar sua nomeação ao Hall da Fama do Rock and Roll no ano passado. Suje suas mãos. E sujar as mãos simboliza escavar a mente, retirando à força qualquer ideia que lhe afague, sempre na busca por novos pensamentos. E este é o segredo. O livro dá voltas neste tópico, que acho necessário para que, enquanto leitores, né, seres humanos, entendamos um simples fato. A vida é uma e o seu pensar pode muito bem refletir um estado estático, estagnado, inibindo um estado mais liberto, né, finalmente pronto para existir no dia a dia. Pois aí está a chave. O ato criativo, como bem diz o título, né, é um modo de ser. É uma forma de se compreender no mundo e, por isso, né, ver o mundo propriamente. Transformar sua ótica significa trocar as palavras que dominam sua mente no dia a dia. É uma questão gramatical. Você sentir uma distância inevitável com a arte é resultado de anos pensando que, para ser artista ou para criar, você devia ter nascido diferente, estudado outra coisa, treinado um potencial oculto desde que estava no berço. Rick Rubin dirá o contrário. E sua fase, né, no punk rock, no começo dos anos 80, né, sua fase no início do hip hop e na origem do thrash death metal, lhe dão autoridade para afirmar: arte é um modo de enxergar a vida. Só assim para apreender o sentido de uma obra. Só assim para nos paralisarmos escutando uma música ou ficando na frente de um quadro. Quando entramos em transe, assistindo um filme, uma peça, adentrando num álbum, escutando uma entrevista ou digerindo um documentário, o fazemos pois nos sentimos vivos, no mesmo sentido e grau que os seres humanos que fizeram aquela obra se sentiram. Somos iguais neste instante. E, portanto, é a sua vez de tentar um projeto, começar uma pintura, escrever uma poesia, texto, crônica, conto, cantar uma ópera, não importa. O modo de ser é anterior às atividades específicas, mas não é legítimo sem que as mãos fiquem sujas. O exercício é fundamental, é parte de sua visão do mundo. É uma quebra na barreira que separa sua vista de um horizonte brando, né, e limpo. É o que faz as nuvens dormirem acordando o céu azul para finalmente curtirmos o sol. É o que colore nossa consciência sem deixá-la afundar em tons monótonos. É o que dinamiza nosso pensar cotidiano, inspira novas conversas e denota a obrigatoriedade dialética na formação das nossas verdades. Isso que importa. Manter um espírito jovem, alerta, permanentemente aqui, no presente, sem preocupações externas, pois isso afeta a sua autenticidade. O ser autêntico necessita de uma alma jovem, energizada, constantemente energizada e, por regra, sem medo. Lógico, escutar os outros muitas vezes valerá a pena. Ser aberto às críticas expande sua própria concepção sobre a obra. Todavia, enquanto um modo de ser, a sua arte é, no final de cada dia, exclusivamente sua, e isso deve ser refletido na sua visão sobre ela, em todos os momentos, durante, antes e depois. Outros comentários. O livro ele também traz algumas práticas que você pode fazer, né, para
expandir a sua consciência no momento da criação, né? Ele dá vários exemplos de artistas que tinham algumas rotinas, né, superstições, e algo que ele fala que eu concordo plenamente, né, é o que cada um realmente tem um estilo próprio de produção, né? Eu acho que o mais importante é sempre produzir, é nunca ficar parado, sabe? É nunca pensar, eu sou perfeccionista, então não vou terminar isso aqui, ou eu não vou publicar isso aqui porque não está suficientemente bom, né? Você não pode deixar que a obra que você está fazendo no presente, ela te signifique para o resto da vida, né? É isso que o Rick Rubin está falando aqui. É, o momento que você publica a obra, né, ela vai representar você naquele exato instante, né? Você tem que sempre fazer o melhor de si para aquele exato instante, né? Então, eu acho que isso que ele denota aqui no livro é extremamente elegante até, né? Porque eu tenho certeza que tem muitos artistas e muitos músicos que a gente gosta, né? Que a gente adora, que não estão publicando álbuns ou não estão dando entrevistas, não estão fazendo nada de criativo, porque eles estão parados, né? Numa imagem que eles já fizeram de si anteriormente, né? Eles já publicaram seus clássicos, né? Já postaram álbuns que a gente vai ficar escutando pro resto da vida, já fizeram filmes que a gente assiste e eles têm medo de fazer algo novo para decepcionar alguém. E essa parte, né, do decepcionar alguém, que o Rick Rubin ele é completamente contrário, né? A produção artística, diferente da produção comercial, ela deve ser autêntica, né? E ela deve ser autêntica no sentido puro, né? No sentido essencial da palavra. A autenticidade é sua, né? É propriamente sua. Não tem como você ser autêntico se você está querendo agradar alguém, né? A arte não significa isso, né? A arte, sinceramente, eu penso que ela tem mais a ver com o sentido idealístico da vida, né? No sentido eterno do universo. Então, essas são algumas coisas que ele fala para os artistas propriamente, mas que a gente pode também, né, a gente não profissional, né? Porque o Rick Rubin ele trabalha com artistas profissionais que já ganham dinheiro, fazem isso da vida há muito tempo, mas assim, para quem não faz isso da vida, né? Para quem não ganha dinheiro ainda com isso, eu acho que tudo que ele fala no livro vale também, né? Tudo dá para ser traduzido na vida, digamos, ordinária, cotidiana. Então, ele e tem outras coisas também, né? Eu disse sobre o estilo de produção. O que ele fala que é muito interessante é que o Andy Warhol, por exemplo, hum, quando ele fazia as obras dele, ele tinha a TV ligado, o rádio ligado e um disco tocando, né? O Eminem, ele gosta de escrever letra quando tem um barulho de TV por trás. E o Chico Buarque, por exemplo, diz que ele não pode escutar música enquanto ele está escrevendo, né? Então, vai dizer que o Eminem está errado ou vai dizer que o Chico Buarque faz algo mais profundo que o Andy Warhol? Não dá para falar isso daí, né? Porque cai de novo no sentido de agradar alguém, né? A arte é sua. Você não pode ficar pensando no que os outros vão pensar sobre ela, senão você está perdendo. Você está perdendo uma qualidade essencialmente sua. E é isso. Eu recomendo todos a lerem, né? Eu acho que isso aqui não vai mudar a sua vida se você já concorda com o que ele está falando, mas se você precisa de um empurrãozinho assim para pensar mais em si mesmo, acreditar mais em si mesmo, eu recomendo Rick Rubin, O Ato Criativo, Uma Forma de Ser. Tamo junto.